Oi gente! E aí pessoal? No vídeo de hoje a gente vai listar 5 coisas que quando você muda para o Japão você tem que se acostumar, porque você vai passar a conviver com essas coisas. Então vamos começar com mais um vídeo da série Japão, acostume-se com. O primeiro item que a pessoa que vai mudar para o Japão tem que se acostumar é com os caminhões falantes. Como assim caminhões falantes? Gente, quando eu cheguei no Japão, eu falava assim, Isao, que barulho é esse? Ele falava, é o caminhão. Aí eu pensava, caminhão? Às vezes eu saía até na rua para ver o que estava acontecendo. Gente, aqui, quando um caminhão vai virar, né, na esquina pra esquerda ou pra direita, eu acho que quando aciona a seta, já aciona essa fala, né? Na verdade, eu não sei como é que é certinho, se existe algum comando ali no Mas painel deve do ser cara. na seta, eu acho. Agora, parando pra pensar, assim, eu acho que não são todos, assim, eu acho que tem momentos que eu acho que o cara deve fazer um comando ali no painel, na verdade, eu não sei. Aí eu não sei, eu acho que são todos, eu acho que é a seta. Sempre no trânsito, assim, você vê assim, o cara tá virando e daí o caminhoneiro, se alguém o caminhão já começa a tocar já, assim, né? E souber nos responder se é na seta o comando, ou se o próprio caminhoneiro decide se a rua tá muito movimentada e ele quer acionar esse comando. Mas, gente, toda vez, se o caminhão vai virar pra esquerda, ele fala assim, Hidari e magarimasu, go chui kudasai. Se ele vai virar pra direita, ele fala, Migi e magarimasu, go chui kudasai, que é, né, vou virar pra direita, tome cuidado, por favor. Vou virar pra esquerda, tome cuidado, por favor. Só que ele fica repetindo, Hidari e magarimasu, go chui kudasai. Hidari e magarimasu, go chui kudasai. Enquanto o caminhão não vira, às vezes o caminhão... por isso que dá pra pensar que é a seta, porque daí enquanto a seta tá ali piscando, ele fica falando, na hora que cai a seta, aí para. Às vezes o sinal tá vermelho e o caminhão tá parado ali e tá dando seta, daí ele fica Hidari e magarimasu, go chui kudasai. Hidari e magarimasu, go chui kudasai. E eu falava, gente, que é isso que tá falando? Às vezes eu saía assim, na sacada, pra ver o que tava falando. Então, se você vai morar no Japão, se acostume com os caminhões falantes. O outro é o silêncio nas ruas, né? Então, assim, mesmo rolando esses carros aí, é difícil você ver alguém buzinar assim, né? A gente sabe que tanto no Brasil quanto no Japão é proibido ficar buzinando perto do hospital, mas qualquer lugar, assim, qualquer outro lugar, é difícil você ver os caras brigando no trânsito, no sinal, assim, até cidade grande mesmo, assim, aqui perto em Nagoya, o pessoal não briga muito, eu acho que tem umas buzininhas ou outras assim, mas... Mas é muito difícil, né? É muito difícil alguém buzinar, assim, as ruas são bem silenciosas. É que é tudo também, acho que organizado no trânsito por aqui, né? Se a pessoa mora, assim, em cidade grande no Brasil, quando ela muda pra cá, ela vai sentir uma diferença. Porque eu que morava em cidade pequena, né, que não tinha muito movimento, eu já senti que aqui no Japão era muito parado, era muito quieto, era muito silencioso. Quem muda pra cá precisa se acostumar com o silêncio da rua. O terceiro item que quem mora no Japão tem que se acostumar é falar bom dia quando já é de tarde ou de noite. Isso acontece muito no serviço, por exemplo. Se você faz um horário que você entra à tarde ou você entra à noite, quando você entra no serviço e você vai cumprimentar o seu chefe ou os seus colegas de trabalho, não interessa se já é de tarde, você vai olhar para as pessoas e vai falar Ohayou, tipo, bom dia. Não interessa se já é de tarde, porque você está começando o seu dia naquele momento, é a primeira vez que você está vendo a pessoa naquele dia, então você vai cumprimentar com Ohayou, mesmo se não for o período da manhã. Isso acontece muito no serviço. Tem um molequinho lá que ele sempre fala à tarde konnichiwa, né? Mas assim, raramente. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi falando assim, chegando no trabalho falando assim, konnichiwa, né? Que é boa tarde, mas assim, todo mundo fala ohayou. E o mais engraçado é que até os brasileiros, quando cumprimenta brasileiro com brasileiro, bom dia, né? Fala bom dia em português, mesmo se for à tarde. Por exemplo, quando eu entro de tarde no serviço, tem uma semana que a gente entra à tarde. Então eu chego lá e cumprimento as minhas amigas brasileiras que estavam trabalhando desde cedo. Então é a primeira vez que eu tô
vendo elas naquele dia. Eu falo bom dia. Então, quando eu cheguei no Japão, eu achava isso bem estranho. Eu falava, nossa, por que a pessoa me falou bom dia? Já é de tarde, né? Mas você tem que se acostumar porque é um costume assim mesmo do Japão e não tem muita explicação, mas isso acontece mais no serviço. Mesmo por ser esquisito, né? Você chegar falando bom dia, mas é o que acontece, é o pessoal que tá acostumado. Bom, já é estranho se você chegar e falar boa tarde, é capaz do seu colega responder bom dia, porque é a primeira vez que ele tá te vendo naquele dia, né? Só que isso acontece mais no serviço mesmo. De repente, se você encontra o seu vizinho na rua e já for de tarde, ele vai te falar boa tarde. Eu reparo que isso acontece mais no ambiente de trabalho mesmo, entre os colegas ali de trabalho. Outro negócio que a gente reparou aqui, né, vivendo aqui no Japão, é tipo assim, você vê as pessoas, tanto mulher quanto homem, usar cor não neutra, mas mais voltado para a mulher mesmo. Eu não sei se esse tipo de blusa, né? Assim, eu, por exemplo, eu não usaria, mas de repente um japonês mais descolado, assim, usaria normal e as pessoas iam olhar o cara assim, sem muito preconceito, né? Então, é tipo isso. A gente usa, eles usam assim, roupas nessa coloração, assim, sabe? Sem problema nenhum, sem ter retaliação assim da sociedade, né? Tipo assim, eu acho que sem eles mesmo pensar, né? Tipo, e a gente sabe que o pessoal aqui às meio vezes paradão, é normal, né? assim, você vê, tipo, um japonês tirar uma caneta do bolso pra anotar alguma coisa e a caneta dele ser rosa. Isso no Brasil a gente não vê, porque fala, ai, você comprou uma caneta rosa. Ai, que delicado. Então, é que hoje... E aqui eles não têm essa visão. Eu já vi japonês levando garrafa térmica rosa pro serviço, bolsinha do bentô rosa. Eles não têm essa diferença. Eu acho que aqui hoje em dia no Brasil, né, eu acho que tá mudando essa ideia, né, essa cabeça. Eu acho que deve estar mudando. Mas eu acho que se você vê um homem bebendo numa garrafa rosa, a gente vai falar, nossa, comprou rosa, ai, que delicado, ai, que frufru. Então, mas aí que tá, mas o cara pode ser frufru mesmo, né, que hoje em dia, assim, eu acho que não tem nenhum problema também, né. Então, mas eu acho que o pensamento dos caras aqui, que tem cabeça de brasileiro, assim, é mais de boa, os caras, tipo, você que tem cabeça de brasileiro, você acabou de falar, eu não usaria uma blusa assim, não, eu tenho não usaria certeza. Porque eu não gosto. Não, essa aqui é um modelo feminino. Eu prefiro uma cinza, eu tô com uma cinza. Porque você não gosta de cor esparramada, mas eu tenho certeza que se lançarem uma dessa no modelo masculino, vai ter muito japonês usando. E pra eles não tá nem aí de que é rosa, entendeu? Pra eles rosa não quer dizer que é uma coisa de mulher. O cara que comprar, eu acho que não vai estar nem aí, nem as pessoas que forem olhar o cara, tipo, não vai estar nem aí também, não vai ficar, né? Claro que a gente tá falando de rosa, né? Você já não vai ver um japonês usando coisa com florzinha, coisa da Hello Kitty. Isso daí já tem uma conotação delicada, uma conotação feminina. Agora, quanto à cor rosa, é muito comum ver homem usando coisa rosa, boné, qualquer coisa. Nossa, já vi muito na fábrica garrafa térmica e o homem bebendo na garrafa rosa, sem problema nenhum. Ninguém vai falar que, ai, nossa, você comprou uma garrafa rosa. Não, eles não têm esse preconceito. Eles não têm mesmo. Então, se você vai morar no Japão, acostume-se a ver homens usando acessórios rosa. Bom, gente, se você tá de mudança pro Japão, a última coisa que a gente vai falar nesse vídeo que você tem que se acostumar não tem jeito, isso aí usa não qualquer tem jeito, lugar. qualquer tem que lugar acostumar mesmo, de verdade. no serviço, se você vai assinar alguma coisa na prefeitura, algum documento no banco, escrever o número 1 desse jeito aqui e o número 7 desse jeito aqui, tá? Você não pode escrever o 1 do jeito brasileiro, que é esse jeito aqui que tá aparecendo agora. Você não pode cortar o 7, gente, porque eles não entendem que isso é um 7. Eles não entendem. Se você escrever uma data com um 7 cortado, sabe? Não adianta, eles vão falar pra você escrever de novo. Pra eles não existe. Pra eles o número é desse jeito e você tem que fazer desse jeito. Então, eu tive uma certa dificuldade. Com o 7 não, porque como eu já tinha estudado japonês no Brasil, o nosso sensei já tinha ensinado, né, que o 7 não podia cortar. Mas o número 1 eu achava muito feio fazer só um pauzinho. Pra mim tinha que ter um pauzinho e aquele outro pauzinho pequenininho aqui, sabe? Eu achava muito estranho fazer o 1 assim só com um pauzinho. Mas hoje em dia eu já me acostumei, mesmo aqui em casa, se eu vou fazer alguma anotação que é só minha, que nenhum japonês vai ver, eu acabo fazendo o número desse jeito, porque eu já me acostumei. Então, é um detalhe que você tem que se acostumar, porque se você cortar o 7 ou fizer o 1 do jeito que a gente aprende na escola no Brasil, eles vão pedir pra você arrumar, com certeza.
Então, se vocês gostaram aí desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal e continue acompanhando essa rotina aqui no Japão. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Até.